Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós batizados e cada uma de nós batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer presente para a nossa reflexão o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. O porquê dessa reflexão, trazendo o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários? Resposta: porque neste ano de 2018 assumimos como prioridade pastoral sermos casa do pão e assim fazermos todo o esforço de assumir e concretizar a iniciação à vida cristã. A partir do Concílio Vaticano II, sentimos que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã. Passarmos de uma situação de cristandade que já não existe mais para um verdadeiro processo de cristianismo. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos acolher o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Iniciemos com a introdução do documento 107 da CNBB. Em 2013, o Papa Francisco, fazendo eco ao sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, afirmou que nos encontramos em uma nova etapa evangelizadora que deve ser marcada pela alegria e deve indicar rumos novos para a caminhada da Igreja. Disse mais: é urgente a revisão de nosso processo de transmissão da fé. É um desafio que interpela a todos e se realiza, fundamentalmente, em 3 âmbitos: da pastoral ordinária, dos batizados que não vivem as exigências do batismo e daqueles que não conhecem ou recusam o Evangelho. Tal proposta implica tomar a sério cada pessoa e o projeto que Deus tem para ela. De fato, durante um longo período de sua história, a Igreja apoiou-se sobre a convicção de que se movia dentro de espaços culturais já moldados pelo cristianismo. O inquietante enfraquecimento das instituições cristãs move-nos a um processo de conversão pastoral e de aprendizagem. Essa interpelação representa uma verdadeira oportunidade para a transmissão da fé. É necessário pensar e construir um novo paradigma pastoral. É exigência do nosso tempo. Não podemos dar as respostas antes de ter escutado as perguntas. Aliás,
O diálogo vivo, quando deriva do Espírito de Deus, ultrapassa a mera relação entre perguntas e respostas, pois o Espírito, o sopro de Deus, atua tanto no evangelizador como no evangelizando. Quando o evangelizador tem consciência da riqueza do que propõe, também aceita ouvir o evangelizando. É o encontro que começa. Nas páginas que seguem este nosso documento, o ícone do encontro de Jesus com a samaritana oferece uma primeira contemplação. Vivemos à procura de respostas sobre a vida, seu sentido e, no fundo, sobre nós mesmos. Podemos até ter dificuldades em reconhecer nossas buscas. Podemos até caminhar por vias perigosas e alienantes. Mas há sempre buscas secretas que inquietam nosso coração. Queremos saber quem somos, por que estamos neste mundo, que sentido têm as escolhas que a vida exige de nós. Há anseios que apontam a sede de Deus, e tal desejo move homens e mulheres a ir ao encontro de um projeto de vida. A vida cristã é um novo projeto de vida. Para nós, o projeto. E por isso, ela requer um processo de passos de aproximação, mediante os quais a pessoa aprende e se deixa envolver pelo mistério amoroso do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Seu agir será outro, passando a um novo modo de vida, no campo pessoal, comunitário e social. E isso é realizado por meio de símbolos, ritos, celebrações, tempos e etapas. O ritual da iniciação cristã de adultos, RICA, condensa todos esses elementos. No Brasil, estamos assistindo a um crescente movimento de recuperação do ritual da iniciação cristã de adultos, RICA. Contudo, nos deparamos com o desafio de não poder aplicá-lo na íntegra, devido à grande diversidade pastoral e eclesial de nosso país. Nós, os bispos, decidimos, então, pelo aproveitamento dos aspectos mais importantes do catecumenato, tal como previsto pelo RICA. Em 2006 foi aprovado o Diretório Nacional de Catequese, que optou por motivar e afirmar a importância da catequese inspirada no processo catecumenal. Em 2008, foi nomeada uma comissão para preparar um esquema fundamental sobre o processo de inspiração catecumenal. Em 2009, seus trabalhos foram publicados na coleção Estudos da CNBB com o número 97. Hoje, não partimos do zero. Pelo Brasil afora, já se enumeram frutuosas experiências neste campo. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Estamos acolhendo primeiramente a apresentação do documento em forma de introdução. Continuemos. Desde 2011, a Iniciação à Vida Cristã está presente em nossas diretrizes gerais como uma das nossas urgências pastorais. A pedido de nossos bispos e igrejas particulares, em 2014 foi elaborado o Itinerário Catequético, Iniciação à Vida Cristã.
Tudo isso revela o propósito de buscar novos caminhos pastorais e reconhecer que a inspiração catecumenal é uma exigência atual. Ela nos permitirá formar discípulos conscientes, atuantes e missionários. Na mudança de época em que nos encontramos, a opção religiosa é uma escolha pessoal. Já não é mais uma tradição herdada desde o núcleo familiar. Hoje se evangeliza por atração. Em 2016, na 50ª Assembleia Geral da CNBB, mais de 250 bispos apoiaram a ideia de que a iniciação à vida cristã fosse o tema central da 50ª Assembleia. Meses depois, o Conselho Permanente da CNBB confirmou esta opção. Na Assembleia Geral de 2017, o presente texto recebeu aprovação. Sabemos que o processo de iniciação à vida cristã requer novas disposições pastorais. São necessárias perseverança, docilidade à voz do Espírito, sensibilidade aos sinais dos tempos, escolhas corajosas e paciência, pois se trata de um novo paradigma. Foi este o caminho percorrido por evangelizadores como Paulo, os primeiros cristãos e muitos missionários. Foi este o modo pelo qual lançaram os fundamentos de uma fé que atravessou séculos. Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada há 300 anos nas águas do rio Paraíba do Sul, ajude a muitos filhos e muitas filhas a se deixarem encontrar por seu Filho Jesus Cristo, água viva. Até aqui a introdução ao documento 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Vamos então agora para o capítulo 1, que tem como grande título um ícone bíblico, Jesus e a Samaritana. E vamos acolher então esse primeiro capítulo, seguindo o documento parte por parte, e parte por parte sempre aparece com um número. Portanto, vou citar o número e depois então o conteúdo apresentado neste documento. Portanto, capítulo 1, um ícone bíblico, Jesus e a Samaritana. Número 11. Na mensagem ao povo de Deus, ao final da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 2012, lemos a seguinte exortação: deixemo-nos iluminar por uma página do Evangelho, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 a 42. Não há homem nem mulher que, na sua vida, não se encontre, como a mulher da Samaria, ao lado de um poço, com uma ânfora vazia, na esperança de encontrar que seja satisfeito o desejo mais profundo do coração, o único que pode dar significado pleno à existência. Esperamos que o encontro de Jesus com a Samaritana ilumine nossas reflexões sobre a iniciação à vida cristã, animando-nos a dar novos passos no caminho de nossa ação evangelizadora. Número 12. É verdade que nos evangelhos, como nos demais textos do Novo Testamento, há muitos exemplos inspiradores que podem ajudar a perceber os processos
de iniciação ao discipulado de Jesus. Podemos recordar alguns: os primeiros chamados em Marcos, a experiência de Simão Pedro quando convidado a avançar para as águas mais profundas em Lucas, a narrativa sobre Zaqueu em Lucas, a experiência dos discípulos de Emaús em Lucas, até o caso do jovem rico seguido do diálogo de Jesus com os discípulos em Mateus, pode ser lembrado como um caso fracassado de iniciação ao seguimento. Número 13. Aqui vamos refletir sobre o texto da Samaritana, que nos mostra como um encontro com Jesus muda a própria vida e atinge outras vidas. Porque quem descobre essa presença salvadora não aguarda para si, vai levá-la a outros. Convidamos, pois, o leitor, a leitora desse documento a contemplar esse encontro transformador. Um diálogo profundo, fundado na verdade, carregado de esperanças e de promessas, atento aos anseios das pessoas, ao respeito por elas e por suas buscas. Estamos acolhendo o documento da CINBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Estamos no capítulo 1, que tem como título Um ícone bíblico, Jesus e a Samaritana. Estamos no ponto 1.1, primeiro passo, o encontro. Dá-me de beber. João 4:7. Número 14. Já em um primeiro olhar, quem lê o texto de João, capítulo 4, versículos 1 a 42, talvez pense que o pedido de Jesus tinha, como expectativa, apenas um simples gesto de cortesia da parte daquela mulher samaritana que viera ao poço de Jacó retirar água para suas necessidades. Porém, um leitor mais atento, conhecedor dos capítulos anteriores, sabe quem é aquele homem que pede água para beber. Ele é a palavra que se fez carne e veio morar entre nós. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É aquele que Natanael chamou de Filho de Deus e é o mesmo que, em Caná da Galileia, oferecera do vinho bom aos convivas e os discípulos creram nele. Número 15. Um dos versículos iniciais diz que era preciso passar pela Samaria. A expressão "era preciso", quando empregada pelos evangelistas, aponta para um desígnio de Deus. Na realidade, havia outros caminhos para chegar à Galileia, evitando a região da Samaria. Mas Deus quer que seu filho passe por lá, justamente pela região em que viviam os considerados distantes do verdadeiro culto. E o que se afigura como um simples pedido por água para beber dá início a um impressionante diálogo em que a água, os maridos e, por fim, o culto verdadeiro a ser prestado a Deus ganham um significado especial. Número 16. Jesus, cansado da viagem, vai sentar-se junto ao poço. Era meio-dia. Os discípulos tinham ido à cidade providenciar o almoço.
Justamente naquela hora, chega uma samaritana para buscar água. O poço, desde o Antigo Testamento, é um lugar de encontros que suscitaram belas experiências de comunhão amorosa. No tempo de Jesus, naquela cultura, era incomum um homem pedir água para beber a uma mulher, mas ainda ser samaritana, filha de um povo cuja religiosidade era mal vista. Tudo sugeria adversidade recíproca, pluralismo, diferença, contraste. Mas Jesus se apresentou com sede. Dar de beber era símbolo de acolhimento. A sede de Jesus é o seu desejo de nos ver seguindo o seu caminho. Número 17. A samaritana se surpreende com a solicitação. Afinal, segundo o costume da época, não era esperado que judeus e samaritanos tivessem um bom relacionamento. Mas o evangelista quer mostrar a disposição de Jesus em revelar-se àquela mulher. Ele se apresenta reconhecendo, primeiramente, que ela pode oferecer-lhe algo de que está precisando. E o que Jesus precisa, ainda hoje, é que todos nós conheçamos o dom de Deus em nossas vidas. Vamos para o ponto 1.2. Segundo passo, o diálogo. Se conhecesses o dom de Deus. João 4:10. Número 18. São muitas as barreiras sociais, culturais, religiosas e políticas presentes naquele encontro. Tudo, portanto, sugere mais desencontro que diálogo. O evangelista, porém, quer que o leitor perceba a disposição de Jesus em dialogar com a samaritana. Para tanto, era preciso superar as distâncias. Então, eis que ele apresenta àquela mulher distante 3 grandes possibilidades: o dom de Deus, a água viva e quem naquele momento oferece graça. E o que parecia ser uma cena de muitas suspeitas, um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana, 2 desconhecidos próximos de um poço, ela sem nome, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Número 19. É digno de nota o emprego repetido do verbo conhecer. Nossas traduções empregam-no por vezes com sentido de saber. A samaritana, por exemplo, sabe que virá um Messias e que ele tudo anunciará. Todavia, seu lugar e seu saber é apenas uma informação. Mas conhecer, no sentido pretendido pelo evangelista, é muito mais. É experienciar, é viver o encontro pessoal, é deixar-se marcar pela presença da pessoa encontrada. A samaritana ainda não conhece o dom, nem quem é aquele que o pode dar. Tampouco sabe o que pedir, mas vai viver uma experiência transformadora, vai conhecer a verdadeira água viva. Todavia, é preciso que o diálogo começado avance. Nós estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade.
estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. No próximo sábado, no nosso programa A Voz do Pastor, vamos continuar com esta reflexão, acolhendo o conteúdo deste documento. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.